Bom dia, estão bem? Nós estamos começando praticamente o segundo bimestre, certo? Vocês hoje estão terminando de fazer as provas do primeiro bimestre. Semana que vem vocês vão ter orientações sobre a média, certo? E provavelmente na próxima semana eu já estou com o calendário das provas do segundo bimestre, ok? Qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato comigo. A última aula, eu estava falando de movimento uniformemente variado. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Bem, a função horária da velocidade, nós estudamos. V é a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, certo? Onde V é a velocidade escalar no instante qualquer t. VI é a velocidade escalar inicial. O que seria essa velocidade inicial? Seria a velocidade no instante t igual a zero. E a aceleração, gente, a aceleração escalar média, que a gente calculou por ΔV sobre ΔT, que na aula de ontem nós fizemos exercício, ok? Bem, então vamos fazer um exercício envolvendo a função horária da velocidade. Ele diz o seguinte: um trem de carga viaja com a velocidade de 50 metros por segundo, quando repentinamente é acelerado e atinge uma velocidade de 10 metros por segundo. Vocês se lembram que a aula de ontem nós falávamos que a gente poderia ter um movimento uniformemente variado acelerado ou um movimento uniformemente uniformemente variado, retardado, que seria desacelerado. Nesse caso, olha, ele mudou a velocidade de 50 metros por segundo para 70 metros por segundo, então acelerou, e o tempo de 200 segundos. Ele te pede calcular a aceleração, certo? Como eu tenho esses dados, a velocidade inicial, a velocidade final e o tempo, ok? Bem, então, olha, aqui eu coloquei um esqueminha, certo? Então, olha, um trem estava com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, passou para 70 metros por segundo, no intervalo de tempo de 200 segundos. Bem, usando a função horária da velocidade, então, ó, V igual a V0 mais AT, no lugar de V, eu vou colocar 70, no lugar de V0, eu vou colocar 50, no lugar de T, eu vou colocar 200. Certo? Passando 50 para o primeiro membro, ele vem negativo, então 70 menos 50 é igual a 200A. Então, 70 menos 50 é 20, é igual a 200A, certo? É a mesma coisa que escrever 200A é igual a 20. A vai ser 20 sobre 200, A vai ser igual a 0,1 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão vendo que na resolução desse exercício, eu usei V igual a V0 mais AT. Soninha, você poderia ter usado a equação da velocidade, que é a equação da aceleração, que A é igual ΔV, que é a variação da velocidade, sobre ΔT? Poderia, certo? O que seria ΔV? Seria 70 menos 50. O que seria ΔT? 200. Ia ser do mesmo jeitinho, ok? Bem, no exercício 2 está escrito o seguinte: um automóvel parte do estacionamento e é acelerado a uma razão de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos aproveitar esse exercício para entender o que vem a ser uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Quando você tem uma aceleração cuja razão é 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então, vamos imaginar que no tempo zero, sua velocidade fosse 20 metros por segundo.
Passou um segundo, ela foi para 25 metros por segundo. Passou mais um segundo, ela foi para... desculpa, gente, 20 metros por segundo, ela foi para 25 metros por segundo, depois ela vai para 30 metros por segundo, depois ela vai para 35 metros por segundo, e a cada segundo. Entenderam? Bem, então vamos ler o exercício outra vez, ó. Um automóvel parte do estacionamento e é acelerado à razão de 5 metros por segundo ao quadrado. Calcule sua velocidade 30 segundos após sua partida. Então, quais são os dados que eu tenho no exercício? Eu tenho o tempo, que é 30 segundos. Que, se ele parte do estacionamento, significa que ele estava parado, então a velocidade inicial 0. Qual que é a aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. Usando a função horária da velocidade V igual a V0 mais AT, vai ficar V é igual a 0, que é a velocidade inicial, mais 5, que é a aceleração, vezes o tempo 30. Então, qual que vai ser a velocidade? 150 metros por segundo, ok? Vamos agora para o exercício 3. Então, vamos lá. Um automóvel em movimento retilíneo adquire uma velocidade que obedece à função V igual a 15 menos 3t no sistema internacional. Lembrando que no sistema internacional, espaço, posição tem como unidade metro, velocidade tem como unidade metros por segundo, tempo tem como unidade segundo e aceleração tem como unidade metros por segundo ao quadrado. Ele te pede, determine A, velocidade inicial, B, a aceleração, C, a velocidade no instante 4 segundos. Então, olha, se o exercício te deu a função da velocidade, nós sabemos que a função da velocidade é V. Gente, é tão difícil escrever com esses pontinhos aqui, mas espero que vocês estejam entendendo, tá? Então, V é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tudo bem? Certo? Bem, vocês percebem que no lugar da velocidade inicial está o quê? 15. 15 o quê? Metros por segundo. No lugar de aceleração está o quê? Menos 3. Menos 3 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, olha, nessa função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, certo? Quem está acompanhando o T é a aceleração. Quem está sozinho é a velocidade inicial. Então, quando ele pergunta qual a velocidade inicial, ela vai ser quanto? 15 metros por segundo. Quando ele te pede qual a aceleração, menos 3 metros por segundo ao quadrado. E agora, quando ele te pede qual a velocidade no instante 4 segundos, é só colocar no lugar de T4, que vai ficar V igual a 15 menos 4 vezes 3 vezes 4, eu vou chegar aqui, V igual a 15 menos 12, V igual a 3 metros por segundo, ok? Tá vendo? Ó, V0, 15, aceleração menos 3, certo? Vamos agora ver o exercício 4, certo? Suponha que um automóvel de motor muito potente possa desenvolver uma aceleração média de módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Partindo do repouso, esse automóvel poderia chegar a uma velocidade de 90 km por hora, no intervalo mínimo em segundos igual a quanto? Então, vamos lá. Nós temos que ter muito cuidado ao resolver um exercício com as unidades. Nós nunca podemos misturar unidades de tempo, por exemplo, trabalhar com segundo e hora. Ou você trabalha em hora, ou você trabalha em segundo. Não podemos trabalhar com unidades de posição, de espaço, quilômetro, centímetro e metro, tudo misturado. Ou você trabalha tudo em metro, ou tudo em centímetro, ou tudo em quilômetro. A mesma coisa, nós não podemos trabalhar no mesmo exercício, hora com velocidade de quilômetro por hora com metro por segundo. Ou você trabalha tudo em quilômetro por hora, ou tudo em metro por segundo. Eu os oriento a trabalhar sempre no sistema internacional, passar tudo para o sistema internacional, ok? Bem,
Esse exercício, ele te dá, então, que suponha que um móvel partindo do repouso. Então, olha aqui, ó, partindo do repouso. Então, qualquer velocidade inicial dele, 0, ó, certo? Esse automóvel poderia chegar a uma velocidade de 90 km por hora, certo? Como a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, vamos passar por metro por segundo. O que eu faço? Divido por 3,6. 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo, ok? Com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, ele está te pedindo qual intervalo de tempo mínimo em segundo para acontecer isso. Vamos usar a função horária da velocidade, V igual V0 mais AT. Então, no lugar de V, eu vou colocar 25, de V0, 0, de aceleração 10, certo? Bem, passando 25 para o segundo mesmo, certo? E 10t para cá, eu vou ficar assim, ó. Menos 10t igual a menos 25. Multiplicando por menos 1, vai ficar 10d igual a 25. T vai ficar 25 sobre 10, eu vou chegar com um tempo de 2,5 segundos. Ok? Qual a resposta correta? C. Certo? Exercício 5. Trens Maglev tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem é em... Vamos analisar. Vocês estão vendo que ele diz que esses trens Maglev pode atingir uma velocidade de 550 km por hora. Isso é uma informação, certo? Mas o exercício começa aqui, ó. Considere, olha aqui, ó. Considere que um trem partindo do repouso, se ele partiu do repouso, qual que é a velocidade inicial dele? 0. Movendo sobre um trilho retilíneo, é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos, até atingir 540 km por hora. Bem, quais são os dados do problema? 2,5 minutos eu passei para o segundo. Por quê? Porque estão vendo que aqui tem mistura de unidade, aqui minuto é que hora, certo? Vou passar tudo para o sistema internacional. Então, 2,5 minutos, de minuto para segundo eu multiplico por 60, vai dar 150 segundos. Velocidade inicial 0. 540 km por hora, eu vou dividir por 3,6, certo? Vai dar 150 metros por segundo. Quanto que vai ser a aceleração? Então, olha, a equação horária da velocidade, não é? V igual a V0 mais AT. Então, substituindo, no lugar de V 150, no lugar de V0, 0, a aceleração que eu quero calcular, tempo 150. Eu vou chegar que 150 é 150, quanto que vai ser a aceleração? 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Qual a resposta certa? B. Bem, aula de ontem, eu introduzi o conceito de movimento uniformemente variado. Apresentei a vocês a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Hoje nós trabalhamos exercícios sobre essa função horária da velocidade. Bem, na aula de ontem eu também apresentei para vocês os gráficos do movimento uniformemente variado, que foi o gráfico da velocidade em função do tempo e de aceleração em função do tempo. Então, a próxima aula, que seria quinta-feira que vem, eu vou trabalhar o exercício sobre gráfico. Falou? Então, olha, bom final de semana, se cuidem, eu tô com muita saudade de vocês, tá? Bons estudos. Um forte abraço.